No início desse ano, o Nubank registrou um prejuízo nas caixinhas por ter debêntures de Americanas no seu portfólio. E por conta disso, as pessoas passaram um ano perdidas sobre onde de fato era seguro colocar sua reserva de emergência, já que o Nubank parecia ser muito seguro. Na verdade, o Nubank tem sim outros investimentos que têm segurança, porém o Nu Reserva Imediata, que foi o investimento que deu prejuízo, além de investir em renda fixa, ele também investe em crédito privado. E foi aí que aconteceu o problema. Então, se você é uma dessas pessoas que ficou perdida, fica comigo que nesse vídeo eu vou trazer 3 opções de onde você pode montar a sua carteira de reserva de emergência. Bom, a primeira coisa é entender por que é importante você ter uma reserva de emergência. Como o próprio nome já diz, a reserva de emergência serve para suprir qualquer tipo de eventualidade que você tiver no seu dia a dia. Por exemplo, o seu carro quebrar, ou algum gasto com remédio que você não está esperando, ou até numa pior situação você ficar desempregado e você ter dinheiro para se manter até você conseguir se recolocar no mercado. E segundo especialistas, a nossa reserva de emergência ela tem que ser de 6 a 12 vezes o nosso custo de vida mensal. E o investimento escolhido para poder montar a sua carteira de reserva de emergência, ele tem 3 requisitos obrigatórios. O primeiro deles é segurança, porque esse valor que você tem, ele tem que te garantir qualquer eventual situação, então não pode ser um investimento de risco. O segundo é liquidez diária, porque o imprevisto ele não tem data para acontecer, então você precisa ter liberdade para poder movimentar esse valor, esse dinheiro. E o terceiro deles é investimentos que rendam mais que a inflação. Até porque não faz sentido você deixar o seu dinheiro num lugar que vai perder valor durante o tempo, como a poupança, por exemplo. Então é sempre importantíssimo você alocar sua reserva de emergência em produtos que pelo menos rendam mais do que a inflação. Bom, e o primeiro deles, já começando pelo título mais seguro da economia brasileira, é o Tesouro Selic. E por que ele é o título mais seguro da economia brasileira? Isso é simples. O Tesouro Selic é um título federal que conta com a garantia do governo. E sim, ele é um título de liquidez diária, apesar de que quando você entra no site do Tesouro Direto aparece lá uma data de vencimento para ele, mesmo assim você pode executar esse título quando você quiser. E obviamente ele vai render mais do que a inflação. O Tesouro Selic, ele rende a taxa Selic mais uma porcentagem pré-fixada que vai aparecer na hora de você comprar o título no site do Tesouro Direto. Apesar dessa taxa pré-fixada, o Tesouro Selic ele praticamente não sofre marcação a mercado. Eu costumo dizer praticamente porque em eventuais situações ele pode sofrer sim esse deságio, mas ele se recupera com muita facilidade. Eu indico que caso você vá investir parte da sua reserva de emergência em Tesouro Selic, você invista no máximo R$10.000, porque se você investir mais que isso, você vai ter que pagar uma taxinha para a B3 de 0,2% ao ano do excedente desses R$10.000. Então, caso você invista R$15.000, você vai pagar 0,2% ao ano de taxa para a B3 em cima dos R$5.000 excedentes. E se você quiser saber mais sobre o Tesouro Selic, eu tenho um vídeo bem detalhadinho sobre o assunto aqui no canal, que eu vou deixar aqui no card aqui em cima, depois dá uma conferidinha lá. E o segundo investimento para sua reserva de emergência são os CDBs de liquidez diária, que rendam no mínimo 100% do CDI. E é claro que também sejam de bancos confiáveis. Apesar da maior parte dos CDBs terem a garantia do FGC, é melhor você não precisar acionar ela, porque como se trata de uma reserva de emergência, e o FGC pode demorar um tempo para te ressarcir esse dinheiro, você pode acabar tendo problemas por conta disso. Então, quais são os bancos confiáveis? Bom, de cara a gente já tem os mais conhecidos, que é o Itaú, o Santander, o Banco do Bradesco, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil. O problema desses bancões é que dificilmente eles vão te oferecer um CDB com uma rentabilidade boa, porque teoricamente eles não precisam do seu dinheiro, é a gente que precisa mais deles do que eles da gente. Então nesse caso a gente acaba tendo que recorrer para outras opções de banco. E já que é assim, como que eu vou saber escolher qual banco que é confiável para eu poder investir em um CDB? A gente pode considerar bancos que sejam lucrativos e bancos que estejam com bons índices estabelecidos pelo Banco Central. E esse tipo de informação a gente consegue no site Banco Data. Eu tenho um exemplo para trazer para vocês aqui hoje, que é o Banco Sofisa Direto. Lembrando que isso não é uma recomendação de investimento. O Banco Sofisa Direto tem hoje um CDB que rende 110% do CDI. Pesquisando sobre o Sofisa Direto no Banco Data, a gente vai ter o primeiro índice, que é o índice de Basileia, que o mínimo exigido pelo Banco Central é 11%, ele apresenta aproximadamente 14%, então já está dentro do ideal.
E o índice de mobilização, que tem mais ou menos como ideal 10%, ele também está apresentando aproximadamente isso. Um outro ponto muito importante para os bancos é a lucratividade anual dele. E o Banco Sofisa Direto vem apresentando lucratividade desde 2020, coisa que já não é muito comum na maior parte dos bancos digitais. E se você quiser saber mais a fundo de como funciona o CDB, eu também tenho um vídeo no canal bem detalhado sobre o assunto, que eu também vou deixar no card aqui em cima, depois confere lá. E o último investimento que eu tenho para trazer para vocês para alocar a sua reserva de emergência são as famosas contas remuneradas, que rendam pelo menos 100% do CDI e que sejam de instituições financeiras confiáveis. E o maior exemplo que eu posso trazer para vocês aqui hoje é o Banco Iti. O Banco Iti, ele pertence ao Banco Itaú, e só de você colocar o dinheiro na conta, ele já vai render 100% do CDI. E o melhor de tudo é que mesmo que você faça o resgate desse valor antes dos 30 dias, ele não vai cobrar o IOF em cima da rentabilidade do seu dinheiro. Então é isso, galera. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Agora eu quero saber de você. Deixa aqui nos comentários aonde que você aloca a sua reserva de emergência. Não esquece de curtir esse vídeo e compartilhar com aquele seu amigo teimoso que ainda aloca a reserva de emergência dele na poupança. Então é isso, galera. Até a próxima e tchau!